começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também curte falar sobre gestão, sobre inovação, sobre empreendedorismo, se inscreva nos nossos canais. Nós estamos no YouTube, no Spotify e também no Instagram e vamos juntos compartilhar esses cases de sucesso do empreendedorismo nacional. E hoje a gente tem o prazer de receber Maíra do Vale, ela que é especialista em estratégia e inovação. Maíra, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. Uma honra estar aqui com vocês. Em episódio número o quê, gente? 4 anos já de podcast. Fiquei emocionada e honrada por estar aqui com vocês. Com certeza. Muito obrigado. Acho que é o 141, se eu não me engano. Ó, que chique. Tem que celebrar. Maíra, queria começar. Você teve uma jornada, né, tanto como docente, 25 anos, né, nas aulas. A gente, antes de iniciar aqui, alguns alunos já vieram até de Tietá. Mas você parte ali da sua carreira da publicidade para esse viés de estratégia, passando aí pela docência também, e inovação. Como que foi essa jornada sua e como você se descobriu uma estrategista e uma inovadora por profissão? Gostei desse termo, Gabriel, de falar se descobrir. Eu acho que a gente vai se descobrindo mesmo ao longo do tempo e se encontrando em alguns espaços que vão aparecendo algumas portas, né? Eu trabalhei com publicidade. Publicidade permite que a gente atue e conheça, claro que sob uma perspectiva, diversos negócios diferentes. E eu sempre gostei de planejar estratégias de marketing, no caso, enquanto agência. Mas quando eu saí desse mercado, em paralelo eu sempre dei aula, mas quando eu saí desse mercado eu falei, eu não quero mais trabalhar com isso. Com o que eu vou trabalhar? E aí foi quando eu descobri o Design Thinking. O que é esse pensar como um designer? É você pensar com muita empatia na solução que você vai criar sob a ótica de quem vai ser beneficiado por ela. E aí a gente tem normalmente quando a gente vai fazer as coisas ou liderar uma equipe ou estar à frente de uma empresa, a gente tem aquele viés da ação, do fazedor. Né? Chegam as coisas e a gente vai dando conta das demandas, dá um prazer enorme quando a gente vai dando aqueles tiques, assim, feito. E aí a gente vai entrando naquela dinâmica de chegou o problema ou o desafio, a gente parte para fazer. E a gente não se debruça sobre entender aquele problema em profundidade. E o Design Thinking, para mim, tem 2 grandes pontos. O principal deles, para mim, é isso, de você partir de uma hipótese e não de uma certeza. Então, você tem uma hipótese de que você tem um problema e aí você vai entender o problema para depois você defini-lo de fato. Eu achava que era esse, mas muitas vezes se apresenta um outro e aí você vai tratar aquele problema, no caso do Design Thinking, de alguma forma inovadora e que você vai experimentar soluções. E esse segundo ponto do Design Thinking, para mim, é a experimentação. Quando você traz o olhar de experimentar coisas novas, você não leva para o outro o peso de que você já está fazendo algo definitivo. E aí foi assim que eu, na minha jornada, comecei a experimentar uma nova posição. E as coisas começaram a acontecer, não foi planejado, agora eu vou trabalhar como mentora de estratégia e inovação. As oportunidades começaram a surgir e eu aproveitei, abracei. Eu sou uma pessoa curiosa, adoro aprender, e vejo oportunidade, gente, em tudo quanto é lugar. Quando alguém está preso assim na vida, numa encruzilhada da vida, e isso acontece, e esse foi um período quando eu deixei de atuar como publicitária, aconteceu comigo, às vezes a gente não está vendo o que está ali na nossa cara, né? E eu costumo falar, gente, mas tem tanto acontecendo. E assim como os desafios, as oportunidades mudam o tempo todo. E o maior risco é você sentar ali naquele negócio que está te rendendo dinheiro, está dando certo, e acreditar que aquilo vai durar para sempre. Uma algema criativa, talvez, ali, né? De você não fazer as experimentações que você colocou. É verdade. Né? E é tanto que, assim, quando você olha, de não colocar todos os ovos, né, numa única cesta, né? Esses ditados populares, fala da importância da diversificação, porque aí você não acomoda uma única coisa e você se permite mais.
Maíra, agora tem um ponto que você coloca sobre a questão do dia a dia e de como que as demandas minam esse poder de criatividade, né? E, de fato, até eu estava conversando um pouco com o Bruno antes da gente subindo aqui para gravar. A rotina realmente, cara, cada vez mais acelerada e a lista to-do ali também é sempre muito pesada e renovada a cada novo atualizar de e-mail, a cada olhar no Teams, no WhatsApp, etc. Como que você entende que uma empresa, ou começando a partir do indivíduo, talvez, né? Como que o indivíduo pode criar essa rotina de buscar essa criatividade de uma forma disciplinada ou enquanto método para que isso, de fato, reflita ali no mínimo de pensar e organizar as demandas também, assim, o que você sugere em termos de método ou, eventualmente, aí de prática que pode ser adotada? Tem um termo que chama inatividade positiva. Não, ineficiência positiva. É isso. Ineficiência positiva é quando você não está produzindo efetivamente algo, mas está pensando a respeito. E isso é muito legal, você estruturar um tempo na sua agenda para pensar. Eu brinco assim, eu já até fiz um post sobre isso, né? Que, em parte, né? Se eu pudesse me resumir, eu adoro a bandeira do nosso estado. Trabalha e confia. Ela fala muito comigo, diz também um pouco sobre mim. Eu sempre fui de trabalhar muito. E eu entendi com o tempo, nem sempre foi assim para mim, mas que é muito diferente você trabalhar muito e você ser o workaholic. O workaholic, você está ocupado o tempo inteiro, né? E gostar de trabalhar é um risco, até de burnout, etc., né? Porque você sente prazer em trabalhar. E você colocar na sua agenda esse tempo para pensar, um tempo estruturado para pensar, é fundamental. Mas, assim, cerca de 40% do que a gente faz no nosso dia a dia, a gente faz no piloto automático. E tá tudo bem. Hoje vocês acordaram e todo mundo que está ouvindo a gente também escovou os dentes, espero eu. Mas você não pegou a escova e falou assim, agora eu vou pegar no tamanho de um grão de ervilha um pouquinho de pasta, vou botar aqui e vou subir para o canto superior. Você não faz isso, você simplesmente escova os dentes. Assim como você entra e liga o carro, se você sabe dirigir, você sai dirigindo, sobe numa bicicleta, sai andando de bicicleta, sem pensar, né? Não precisa gastar a energia do cérebro para essas coisas que você repete. O perigo do piloto automático é você mantê-lo ligado tempo demais. Tem que ter um momento que você vai parar e falar, eu preciso dedicar um pouco mais de tempo a essa questão. Não é fácil você identificar quais questões são as que vão te puxar para aquilo, se você não tiver um tempo estruturado. E quando a gente fala do ambiente organizacional, você tem que ter um sistema organizado para isso. Porque é curioso, a gente estava até comentando da inteligência artificial aqui antes, né, Bruno? É curioso, as empresas hoje elas contratam as pessoas para pensar, principalmente em cargos, né? Gerência, coordenação, quero um cérebro assim, 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 assado, tenha feito o curso tal e tarará, currículo XYZ. Então, ela é paga para pensar. E o que ela faz no dia a dia dela? Faz. Uhum. Ela só faz, pouco pensa. E aí vem a inteligência artificial e começa a pensar por ela. E é um mega risco. Por exemplo, esse novo sistema de busca do Google, que agora você, né, tem um meio de você usar, você pode clicar lá, não, eu quero que use IA para fazer a busca para mim. Antes a gente buscava e vinha os links. Aí, por conta do ChatGPT, o Google se adaptou e agora ele está entregando para a gente já essa receita. Então, antes você pedia me dê, por exemplo, títulos de livros da área de negócios. Ele te dava links de umas coisas de reviews, etc. Agora ele já te dá o livro. Então, ele já pensa para você. Ele não te dá nem a chance de fazer suas escolhas, que nem eram tão livres assim, né? Então, até onde a gente vai delegar o pensar? Até onde a gente vai colocar isso na agenda?
Tem um livro que eu li recentemente, eu leio muito. Na verdade, eu ouvi esse livro. Que é muito legal, essa coisa do podcast, né? De ouvir livros. E aí eu ouvi O Milagre da Manhã. Não sei se vocês já ouviram ou leram. Elrond. É muito bom, né? Sim. E ele fala desse já acordar, tendo feito uma atividade, ou uma oração, uma meditação, ler um livro e fazer algo a respeito da sua leitura. Trabalhar o seu conhecimento de alguma forma produtiva. Então, isso é muito legal, você se obrigar a fazer isso. Obrigar, assim, para mim é um prazer. Sim. Né? Mas de colocar isso porque você acaba, às vezes, não fazendo por esse monte de e-mail, WhatsApp, não sei o quê, que você fica louco. Só no tempinho que a gente vai estar aqui, quando você abrir seu e-mail de novo, seu WhatsApp de novo, parece que, nossa, com certeza. eu sou terrada de mensagem. Isso é interessante você falar. A gente teve com a Vivian Kiabai, que faz um trabalho, né? Ela é arquiteta e foi fazendo um trabalho hoje muito mais ligado à parte de arte mesmo, né? E eu perguntei para ela se era possível agendar ela enquanto uma pessoa criativa que entrega produtos criativos, se era possível agendar um momento para ser criativa. E o que você está sinalizando é que é possível estruturar dentro da agenda um momento para se pensar, talvez ali dentro de uma perspectiva criativa. E aí, dentro do que eu me identifico com isso, por exemplo, eu uso muito o computador. O computador, ele é muito de forma diretiva, né? Você digita o que você quer, você seleciona o que você quer, e não tem como o Gabriel tá aqui, quem tá nos ouvindo, tô mostrando aqui uma espécie de tablet, né? Que você consegue ali de forma livre concatenar ideias, fazer conexões e trabalhar muito isso. E aí existe um termo que eu ouvi o Murilo Gun falando a primeira vez, ele fala muito sobre criatividade, né? Falava há um tempo, e ele falava sobre o termo como sendo combinatividade. Que de fato a criatividade seria a combinação de diversos fatores ou de experiências e que você consegue ser criativo a partir dessa combinação. Como que dentro de uma perspectiva organizacional é possível utilizar esse conceito de combinações ou de experiências ou até mesmo desse tempo, dessa ineficiência produtiva para ser mais criativo a partir dessa ótica? Muito legal, Bruno, porque tem uma outra pesquisa que fala que 60% das nossas ideias vem quando a gente está caminhando e conversando, caminhando. E Aristóteles já falava isso quando ele colocou os exercícios peripatéticos, né? Que aí você oxigena o cérebro e você pensa melhor. Então, você ter esse momento traz isso. Esse é um dos pontos. E trazendo isso para o ambiente corporativo, como que você faz? Você falou da combinatividade, eu adoro esse termo do Murilo Gun, ele inventa palavras de um jeito muito legal. E realmente é baseado em repertório. Você precisa ter repertório para que você faça boas combinações. Quanto mais repertório você tem, mais coisinhas você vai conseguir ligar naquela rede. E o que é um repertório dentro de uma organização? O repertório dentro de uma organização é uma equipe. Você não precisa saber tudo. Deus me livre, porque senão a gente já tem o tal do FOMO, né? A gente ia pirar. Mas você precisa de uma equipe que tenha confiança nos membros, né? Aí vem a segurança psicológica, etc. Mas que uma equipe que tenha diversidade de pensamentos, de perspectivas e de bagagens. Esse repertório seja diverso. A partir de um repertório diverso, você encontra soluções novas, porque aí as pessoas vão ver os problemas sobre pontos tão diferentes que aí elas vão fazer essa combinação sob aspectos novos. Nossa, você falou isso? Puxa, você já leu esse livro que eu não li? Ou você já teve essa experiência de vida aqui nessa posição que eu não tive, então você enxergou isso de um outro jeito e aquilo faz fluir. Então, a diversidade, ela hoje muito falada e pautada, mas pouco ainda vista. Você vê, às vezes eu recebo convites, uma mesa, um debate, um evento. E às vezes o convite vem assim, então, nós já temos fulano e beltrano, homens, e aí a gente precisava de uma mulher, então estamos te convidando. Eu falei assim, eu não preencho apenas vagas. Eu preciso ser convidada não por eu ser mulher. Eu gostaria de ser convidada pelo que eu penso, mas eu ainda entendo que é preciso ter esse tipo de pensamento, quase uma cota, para evento, né? Nesse caso específico, precisa ter cota para que as pessoas se acostumem ao que é diverso. A diversidade não é fácil,
Ela entra em choque, às vezes, com as suas crenças. E parte da criatividade vem daí, da criação vem daí, né? Dos choques, né? Você pegar, eu penso A, você pensa C, e a gente constrói um caminho B aqui, que é a junção, a combinatividade aí, para usar o termo, né? Da combinação dos repertórios e conhecimentos que a gente tem, né? Só para não perder esse gancho, tem um termo que eu gosto muito do Ray Dalio, que eu gostei tanto que eu coloquei isso como sendo um valor da minha empresa, que é a transparência radical. Que é muito diferente de você ser mal educado, né? Sim. Falar na lata ali o que você está pensando. Transparência radical é você ser honesto, você ser direto, você ser bem educado. Mas falar com transparência realmente, né? De forma radical, e entender que o estagiário ao CEO tem a possibilidade de falar e, obviamente, cada um ali vai ter a sua credibilidade ponderada no histórico das opiniões ou das decisões passadas, né? E aquilo vão construir ali essa credibilidade da pessoa e o que ela está dizendo, muito pautada nisso. Ele criou até um método de como mensurar isso, que ele chama de dots, né? De pontos que ele vai registrando as decisões ao longo das reuniões, conforme elas vão acontecendo. E as pessoas vão passando a ter um peso nas decisões futuras a partir dos acertos, né? Da forma como os cenários foram colocados, a partir das decisões passadas ou a forma como elas se posicionaram em relação às decisões. Então, essa questão de você trazer a diversidade é muito diferente de ser apenas um preenchimento de uma cota de diversidade. Sim. Mas realmente de acreditar numa perspectiva de que as múltiplas óticas a partir de um mesmo ponto vão contribuir, os repertórios, né, que vão contribuir para que a empresa seja mais competitiva, consiga antecipar tendências ou criar essas tendências e, eventualmente, ter ali a capacidade de uma forma empática também de fazer ali um desenvolvimento de produtos e serviços que vão atender realmente o que o cliente gostaria de receber, ou que muitas vezes o cliente nem sabe que gostaria de receber, mas que a empresa vai conseguir fazer a partir exatamente desse posicionamento. Sim, adorei o Transparência Radical. Não li nada em profundidade, mas me fez lembrar 2 palestras que eu assisti ano passado no Oslo Business Forum. Uma que falava, esqueci o nome dela, que ela é autora do livro Culturing Map, que ela traçou um mapa cultural de business, né? E aí ela foi entendendo as diferenças culturais quando você trabalha com pessoas de países diferentes, as dificuldades. E ela fala do francês, o francês é muito transparente, às vezes ele é extremamente direto em um aspecto. E aí ela conta um caso de uma pessoa que trabalhava numa empresa, era francesa, trabalhava numa empresa na França, e ela estava mudando para os Estados Unidos, e essa pessoa indicou ela para um cargo. E aí ela vem um tempo, né, um mês depois, a pessoa que contratou ela liga para essa que indicou e fala assim: mas fulana, olha só, já não sei mais como falar para ela que ela precisa melhorar. Eu já falei de todas as formas e ela não entende. Aí ela ligou para a pessoa: e aí, como é que tá no trabalho? Nossa, tá ótimo, eu me encontrei. Recebo os elogios o tempo inteiro. Por quê? Na França, eles são diretos. Então, eles falam: olha, você precisa melhorar nisso, naquilo. E lá nos Estados Unidos, eles estão aquele feedback sanduíche, amacia a carne, não, você está indo muito bem e tal, mas você poderia melhorar um pouquinho aqui. E aí ela entendia que estava assim, 90% tá bom, 10% tá ruim, tá ótimo. E você vê essa diferença de cultura e como é importante você entender qual é a cultura da sua organização. Porque a gente está falando aqui de mundo, mas a gente pode trazer para um ecossistema menor, né? Que é a cultura. E uma outra palestra que eu vi nesse mesmo evento foi com a Brené Brown, e ela fala que quando você não tem informação completa, você inventa histórias. Quando você não tem dados, você inventa histórias. Então, estamos aqui no podcast. Aí a gente sai daqui, aí vocês dois viram um para o outro e falam assim: nossa, que podcast, hein? Aí eu posso entender assim: nossa, foi horrível. Meu Deus, eles não gostaram, acharam horrível. E aí eu vou criar um mundo dentro da minha cabeça, quando eu poderia simplesmente falar: nossa, mas o que vocês acharam? Não, Maíra, relaxa, foi ótimo, mas só que a gente tinha um horário aqui que já tinha que receber uma outra pessoa e foi um pouco longo, mas foi tudo ótimo. Então eu confirmei o entendimento do seu comentário antes de eu tirar minhas conclusões. Então eu tive mais informação para tomar decisão. Eu achei interessante, assim, são coisas diferentes do que eu estou comentando, o que você trouxe, mas a gente buscar confirmar entendimentos
E essa transparência traz isso. Deixa eu ver se eu te entendi. Né? Você, até tentando fazer um link aqui, um pouco pulando para outra temática, né? Dentro da estratégia, até um estudo que eu li no ano passado do IBGC, um dos grandes desafios da implementação de uma estratégia está justamente na comunicação, né? Como que você comunica a estratégia de forma clara e objetiva para não criar uma visão turva, né? De quem está ali na frente, executando, etc. E, por vezes, eu estou, inclusive, lendo um livro bem interessante sobre estratégia, Strategic Learning. Por vezes, a gente complica demais o sistema de medição, a própria estratégia, com diversos elementos. E quando a gente vai descendo isso, né, para toda a organização, as pessoas não conseguem tangibilizar aquilo em algo que seja, de fato, ali execuível ou, né, perseguível, vamos dizer assim. Como que você entende esse desafio também da comunicação, né, pegando essa ótica aqui, sobre o olhar da estratégia, para que isso seja, de fato, uma comunicação direta e coloque todo mundo assim num rumo coerente, perseguindo a estratégia? Comunicação hoje, se você for entrar em qualquer empresa, é um problema, né? Sob diferentes perspectivas. E quando você fala da estratégia, obviamente acontece também. Porque você tem linguagens diferentes e objetivos diferentes ao comunicar para os diversos públicos dentro de uma empresa. E eu acredito que exige-se hoje uma reinterpretação de como fazer estratégia. A gente tinha antes, a maior parte das empresas, as empresas mais tradicionais, de muito tempo de mercado, trabalhavam a estratégia utilizando a metodologia do BSC, Balance Scorecard. Que ela é boa, mas ela é complexa. Então, ela era, na maior parte das vezes, mal utilizada. Iam dando um Ctrl-C, Ctrl-V com o tempo, as coisas iam se perdendo e ficavam trabalhando aquelas dimensões de um jeito não muito legal, de um jeito muito complexo. E o que eu mais vejo quando eu chego numa empresa que tem esse perfil é um monte de coisa do dia a dia enfiado dentro de um planejamento estratégico. Então, eu cheguei a ver numa empresa grande, antiga, tradicional, que o indicador e a meta da área de TI da empresa, que era assim, em qualquer empresa hoje, né? Assim, vital. Super relevante. Era aprovar um contrato para troca do RP. Eu falei, o quê? Fiquei chocada com aquilo, chocada, mas eu já me choquei com várias coisas. Então, você tem muitas coisas, assim, que tem do fazer, assim, que você foi contratado para isso. Então, isso não é estratégico, isso é dia a dia. Então, eu falo, xuxa um monte de trem de dia a dia ali dentro, e aí fica aquele troço gigante, que você encontra 27 objetivos estratégicos, que vão se desdobrar em vários projetos, iniciativas, ações, que ninguém dá conta de entregar. Chega no final do ano, o que você fez? Parece que ninguém trabalhou. Né? Você pode até ter dado muito check ali, mas que não foi nada transformador. Não moveu o ponteiro. Exatamente. E aí eu gosto muito, eu trabalho... Você contratou o RP, o que isso gerou na prática? Qual é o benefício que você queria com isso, meu querido? Eles não focam no benefício, eles focam... Verdade. No o quê? Na ideia tarefa. Do design thinking que você falou, né? Pensar sobre a ótica de quem vai, né, se beneficiar daquele viés. Sair do modo tarefeiro. É muito difícil, sair do modo tarefeiro. É muito difícil. E eu trabalho isso com as lideranças. E é muito difícil. Muito. Então, eu trabalho hoje nas empresas com OKR. Uhum. Máximo 5 objetivos estratégicos. Estratégicos. Então, a gente tem 5 objetivos e a gente vai desdobrar em algumas coisas factíveis para fazer. E eu trabalho com agilidade para implementação, né, com os times, para os times entregarem. E aí, é importante, que é muito engraçado, né? Porque você pensa assim, a pessoa não trabalha ouvindo conselhos. Ela não age porque ela ouviu um conselho. Ela age porque ela teve algum incentivo para agir daquela forma, concorda? No ambiente corporativo, principalmente. Então, você tem que incentivar as pessoas, inclusive, a conhecer o seu planejamento estratégico e a entender. Não é só a comunicação, também ela tem que estar atrelada ao incentivo. Uhum. E aí, quando você... Tem um case legal que a gente foi até premiado nacionalmente com a Fortes Engenharia, que a gente gamificou a estratégia corporativa. Então, todo mundo precisava saber qual é a estratégia da Fortes.
Quais são os objetivos estratégicos? Aonde a gente quer chegar? E aí a comunicação serve para dizer como você, em específico, vai me ajudar a chegar lá. É bem legal que a Fortes Engenharia é cliente da minha empresa, né, a V3 Data, e a gente, em alguns momentos, já participou de alguns eventos exatamente de comunicação Sim. sobre o que está acontecendo, quais ferramentas estão sendo implementadas, quais ações, e essa comunicação para a empresa como um todo, né? Então, Sim. tem, acho que o Inova Fortes, que você falou da gamificação, tem acho que é o Fortes Coin também, que é uma moeda interna utilizada exatamente para isso. Me parece que é uma coisa que veio junto com o seu trabalho, né? Sim. Conta um pouco mais sobre isso. Vocês tiveram até um prêmio Agile Trends Brasil 2023, Foi né? esse prêmio. Acho que seria um case bem legal da gente explorar. Então, é muito legal. O case da Fortes é gostoso de falar, porque como eu estou lá há 5 anos você consegue construir. Eu não entrei lá para trabalhar estratégia corporativa, entrei lá porque o Ricardo, né, que era diretor, agora ele está no conselho, mas ele ainda está com a inovação, me conheceu no Base 27, quando eu era diretora de inovação lá, e falou, não, eu fiz aqui o diagnóstico de maturidade de inovação e eu preciso de uma área de inovação, vem para cá. E aí eu fui estruturar uma área que veio a ser o Inova Fortes, e aí a gente começou a fazer um trabalho de cultura. E aí chega um ponto, quando você vai trabalhar cultura corporativa, sob o ponto de vista da inovação, uma cultura inovadora, que as pessoas começam a te dizer que elas não têm tempo para inovar. Ninguém nunca ouviu isso, né? Não tem tempo para inovar. Né? Ela vai deixando para depois. Então ela vai... Você tem que fazer uma estrutura em um caminho em que ela se sinta incentivada, motivada a continuar, e que aquilo faça sentido sob o ponto de vista dos indicadores e metas dela, do setor dela. E aí a gente começou a entrar na governança da estratégia corporativa. Porque só assim as pessoas elas são cobradas por uma coisa. Se dentro daquela coisa ela não enxerga que a inovação vai ajudá-la a entregar, ela não vai parar para fazer. Então a gente veio esse case, é muito legal, né? A gente trabalhou a estratégia, a agilidade, desde ali descendo até o dia a dia. E aí tem várias coisas que a gente criou. O Meetup vai acontecer agora às 16 horas, inclusive. A gente tem Meetup todo mês lá, que é uma reunião online, que todo mundo entra, é convidado a entrar. E quem entra ganha Fortecoins. Que ele pode trocar na lojinha, né? Por produtos, experiências. Então, tudo é gamificado, tudo tem um ganho. E tudo que você investe tem que virar conhecimento prático. O que são esses meetups? A gente já convidou, né? O Marlon vai muito lá, né? Sim. A gente já convidou a V3, a gente convida vários fornecedores, a gente convida parceiros, mas esse, por exemplo, que vai ter agora, é sobre uma feira que a equipe visitou essa feira de construção, e aí eles vão lá repassar o que de interessante eles viram na feira que pode virar alguma coisa que tenha relação com o objetivo estratégico da empresa. Porque eles vão brifados para isso. Então, vira conhecimento. E aí a gente anota e leva depois para o planejamento estratégico, um novo ciclo, que agora vai ter. A gente vai fazer o Dia da Inovação agora, esse mês. E aí a gente vai fazer uma outra tomada com todos os colaboradores contribuem para a estratégia da empresa. Então, é tudo participativo. Eu te convido a participar o tempo todo. Você não vai se você não quiser, mas você ganha se você for. Então, a gente tem... Então, é muito legal você conseguir construir um sistema que te permita ser corajoso quando você não está corajoso, não está com coragem para experimentar. Isso tem que vir da liderança. A gente tem que trabalhar esses líderes para eles saírem só do fazer e também serem mais visionários. Toda empresa tem líder visionário? Todos são visionários? Não. Nenhuma empresa. Mas você tem que ter uma combinação de perfis de líderes para fazer e entender qual é o espaço que eu preciso dar para cada perfil nesse momento que a minha empresa está pedindo. Esse livro que eu estou lendo, Maíra, inclusive... Aí depois você vai ter que me passar. Você que é uma leitora assídua, ele fala muito sobre... Inclusive, ele faz uma diferenciação sobre estratégia e planejamento, né? Que, por vezes, a junção planejamento estratégico acaba, muitas vezes, sendo o chuchar de um monte de coisas sem o passo anterior, que é definir a sua estratégia efetivamente, né? Você fazer uma boa análise situacional,
você entender qual que é a sua vantagem competitiva em termos de geração de valor comparativamente, né, ao que está posto no mercado. Então, o que você vai entregar mais de valor? É custo, é qualidade, é experiência, e como que você vai se posicionar aí nesse cenário, para que você, a partir daí, possa fazer um plano para alcançar essa estratégia, né? E que, às vezes, como prática de gestão, a gente tem esse tudo sendo definido ao mesmo tempo. Então, eu vou, sei lá, vou conquistar o mercado brasileiro, e aí eu já saio fazendo uma série de to-do ali que eu tenho que fazer, com um monte de indicador que vai medir, sem antes passar por esse exercício que você tanto colocou, que é difícil, que é o pensar, né? É o examinar, olhar a concorrência, olhar indicadores, e ter bons insights para que isso oriente aonde que você vai focar, né? Então, acho que nesse exemplo que você traz da Fortes, parece que é justamente muito esse aspecto. Aí o terceira etapa, ele fala muito sobre alinhamento, de você ter um alinhamento cultural, de você ter os mecanismos também, né, de incentivo, porque todo mundo é movido por incentivo. Então, se você tem os coins, né, os Fortes coins, não é isso? Então, assim, você tem um incentivo adicional para que você entre dentro da estratégia, compreenda mais. Eu vi também uma prática que eu achei interessante, já falei algumas vezes, que numa dinâmica de apresentação da estratégia, todos tiveram um ritual ali de assinar, né? Foi impresso um painel ali de 2, 3 metros, e todos os colaboradores fizeram ali simbolicamente uma assinatura ali daquele planejamento. Então, é uma forma de você também tentar aproximar ali, né, as pessoas da estratégia, né? Então, acho que esse caso é interessante. E aí, sobre essa ótica da divisão, né, da estratégia e do planejar, o que você enxerga em termos dessas práticas, assim? Em que momento que, se isso é um ato contínuo do pensar estratégico, e como que uma empresa pode, de novo, né, voltando para aquele tempo de criatividade, mas como que ela pode ter um tempo para utilizar essa criatividade para pensar a estratégia dela também, e estar sempre à frente, né, que a estratégia, de certa forma, gerar mais valor do que os outros concorrentes, né? Então, se eu tivesse exercício contínuo, por isso que o livro chama Strategic Learning, né? Se eu tivesse aprendizado contínuo, a tendência é de que eu esteja com uma vantagem competitiva de forma perene, né? Então, como que você olha também para esse pensar estratégico enquanto uma prática que não é tão trivial assim quando a gente pensa? Não, é muito fácil de falar e de você entender o que está sendo dito, e muito difícil de praticar, né? E realmente é um exercício contínuo. E você precisa de... Toda a vantagem competitiva, ela já nasce com prazo de validade, apesar de que quem colocou ela na mesa acha que não. Ela vai durar muito mais do que realmente está escrito no prazo. Não, isso aqui vai ficar bom ainda mais um tempo, mas não vai. E aí você tem que se expor a coisas novas o tempo todo, mas com um olhar de aprendiz. Que se você for com o olhar do sabichão, você não vai pegar nada. Você pode estar lá, né, vendo um mundo de coisas, e você volta vazio, do jeito que entrou. Eu falo que tem pessoas que elas, cabeça fechada, igual você entrar com a mão assim, não vai caber nada aqui dentro. Porque você já tem. Você acredita que tem. Você tem que ir se abrindo e se expondo ao que é diferente do seu meio. Uhum. E aí você pode se expor, desde uma viagem, um congresso, né, uma feira, um livro. Você pode se expor de diversas formas ao novo. E aprender que você chupa a manga, mas deixa o caroço. O que cabe para você de bom naquele exemplo que você visitou? Igual fazer um benchmark. Eu vou lá, eu vi coisas que são muito legais, coisas que para mim não são tão legais, mas eu vou pegar o suco que extraiu o melhor dali e vou aprender e atuar sobre. E a coragem, ela está muito relacionada, para você fazer o novo, ela está muito relacionada com o agir. Porque às vezes a gente tem muitas ideias. Quantas ideias a gente já teve hoje? Só hoje. Eu já tive um monte. Quantas eu consegui parar, implementar e diferenciar a intensidade de consistência? Tem 4 anos de podcast. Cara, teve muita parte ruim em fazer o podcast. Sempre tem a parte chata. Mas eu persisti, tive consistência, estou aqui comemorando 4 anos. Não é fácil. O dia a dia não é fácil. Então, você precisa ter essa clareza, se expor a muitas coisas e fazer uma boa leitura
do que está acontecendo no mundo para você entender qual é o passo que você quer dar. Mas o que eu mais vejo, e eu faço muitos workshops com lideranças para pensar o futuro, é não conseguir passar de 3 anos, 5 anos. Aí você fala em 10, aí eles vêm com aquelas coisas velhas, cheirando a mofo. Eu falei, gente, vão tirar o mofo. Eles não conseguem, eles estão tão presos. A meta que vai garantir o dinheiro no bolso e o negócio rodando, e tudo bem, porque assim, é angustiante, o empreendedor precisa manter, né, o negócio vivo, que eles não conseguem dar o passo. Não conseguem fazer uma inovação radical. E aí, a maior parte das vezes, o que eu consigo fazer nas empresas, falando honestamente, é a inovação incremental, que é diferente da melhoria contínua. Eu sempre falo isso, gente, olha a diferença, vou explicar igual, vamos simplificar. Melhoria contínua é o quê? Eu fazer cada vez melhor aquilo que eu faço. Uhum. E aí eu posso ter uma empresa que produz carteira para colocar dinheiro, a melhor carteira, com o melhor couro, o melhor fecho, o melhor design. E ninguém querer mais comprar carteira. Tá todo mundo com celular. Mas eu vou ter a melhor carteira, não importa. A inovação incremental, ela não perde esse contato, ou não deveria perder para ser uma inovação, com quem vai ser beneficiado pela inovação, com quem vai fazer a opção diante de tudo que eu tenho, o que está gerando mais valor para mim, a ponto de eu optar por essa solução, né? Isso é inovar. Uhum. Então, assim, eu fazer diferente é algo que vai fazer com que decidam por mim. Então, eu não perco, na inovação incremental, eu não perco o contato com o que está acontecendo com o mercado. Na melhoria contínua, eu perco. Eu olho só para dentro. Eu vou trazer uma sopa de letrinhas, mas vai fazer sentido. Tá falando sobre um conceito japonês, me parece que é Kaizen. Uhum. E a gente tem um outro conceito que a gente pode inserir nessa conversa. E aí, Kaizen e melhoria contínua, né? E um outro conceito que é o conceito de Ikigai. Sim. Que a gente tem esferas ou círculos concêntricos que eles têm uma área sombreada, né, de convergência, em que você tem num círculo o que você ama, num outro círculo do que o mundo precisa, num outro círculo pelo que você pode ser pago, num outro em que você é bom, e nessas sinergias você acaba encontrando o Ikigai quando você tem a junção, né, da paixão, missão, vocação e profissão. Quando a gente traduz isso para a empresa, né, quando a gente fala, por exemplo, né, o que você pode ser pago, talvez é essa mentalidade arcaica da empresa continuar fazendo o que ela é paga hoje, mas não necessariamente do que o mundo precisa naquele momento. Ou logo ali. Ou logo ali. É muito... Você deu o exemplo da questão da carteira, ela é muito bom, algo que ela é boa e ela pode ser paga por aquilo. Talvez ela ame fazer aquilo, mas o mundo não precisa daquilo. Como que a gente encontra essa capacidade de sair dessa mentalidade de, eventualmente, de uma melhoria contínua? E talvez a melhoria contínua seja importante para melhorar Sim. processos, para garantir maior eficiência, mas que a empresa continue sendo relevante num mundo tão competitivo, tão em constante mudança, inserção de novas tecnologias, inteligência artificial, diversas novas tendências de mercados que estão sendo ocupados por players que antes eram eventualmente de outros mercados, mas que numa perspectiva de que muitos mercados estão sendo consolidados em termos de mercado financeiro. Uma empresa que antes era de varejo vira uma empresa financeira também porque ela tem financiamento próprio, e aí depois ela cria o próprio banco, então o banco que antes não competia com a empresa de varejo já está competindo com a varejista. Como que a gente se adapta em relação a isso, garantindo que a empresa continue sendo relevante e mesmo assim possa olhar para o futuro, já que hoje ela vive nesse mercado tão predatório, tão competitivo e tão incerto? Eu volto para 2 pontos que a gente falou no início da nossa conversa, que foi o que o Design Thinking me ensinou, né? Que é um pouco dessa cultura do aprendizado, que o Gabriel trouxe isso, e da experimentação. Como é que eu faço isso? Eu sou muito bom em fazer uma coisa hoje, estou sendo paga por isso, né? O propósito está alinhado, a minha paixão, tarará. Então, por exemplo, essa coisa é o meu lado direito. Eu sei desenhar muito bem, escrever muito bem, eu sou destra. Mas esse lado aqui,
que é novo, que está se apresentando, que está indicando um caminho, que é o lado esquerdo, eu não domino bem. Não sai uma letra legal. Não tenho a mesma habilidade, não faço com a mesma rapidez, não gero o mesmo caixa. Mas aí é a minha capacidade de atuar com as duas mãos, que aí é a ambidestria organizacional. Então, eu investi, sei lá, 80%, né? Reinvestindo 80% no meu próprio negócio, que mantém ele vivo, sei lá, 20%, 20% eu estou sendo bem arrojada. Num negócios novos em que eu vou experimentar coisas que não necessariamente têm garantia, porque se você não está fazendo nada arriscado, você não está fazendo nada novo. Porque o novo pressupõe o desconhecido. Então, eu vou testar sem garantias, mas com algum estudo, obviamente, que eu ainda não estou doida, né? Então, a gente vai testar coisas, experimentar áreas. Por isso que a gente fala de estudar territórios de inovação, que tenham afinidade com o seu contexto, para que você não vá loucamente para uma coisa extremamente nova, mas que esteja ali na sua adjacência, como você citou, que o seu mercado já consome e você conhece o seu mercado. Não consome de você, mas consome. E aí você vai aprendendo a identificar esses territórios em que você pode fazer experimentos. E aí você, invariavelmente, alguma coisa ali vai pagar as outras todas. É igual diversificação de uma carteira financeira, né? Põe ali um dinheirinho aqui, outro ali, alguma coisa ali vai pagar todo o seu risco que você tomou. E para isso é preciso ter muita coragem para liderar nesses tempos incertos. Aí você vê hoje, fazendo um paralelo com esse crescimento que a gente vê de lideranças autoritárias no mundo. As pessoas, num mundo que está cada vez mais complexo, fluido, incerto, elas buscam por segurança. E aí um regime autoritário, ele traz uma falsa certeza e controle. Alguém vai vir nos salvar, alguém sabe o que fazer. Então é um movimento para combater a incerteza. Quando, na verdade, você devia soltar aquilo ali, né? O carro está fazendo a curva, você devia soltar. Você está num carro, na neve, escorregando. O que você faz? Se você frear, você morre. Você tem que acelerar. E as pessoas estão freando. Essa é uma excelente analogia. Você precisa acelerar. Você precisa investir nesse território novo que você desconhece. Só que é muito difícil. É difícil enxergar esses territórios. Difícil tomar essa coragem desse risco, desse tipo de risco. Não é todo líder que está afeito a isso, que enxerga e executa e age sobre. Não é. E eu faço esse exercício continuamente com lideranças. Não é. É raro. As pessoas se expõem pouco, estudam pouco. E aí eu não sei se vocês conhecem, que é a teoria da incompetência de Peter. Já ouviram falar nisso? Tem nesse livro aqui. O mesmo de sempre, do Morgan Housel. Esse livro é muito bom. É a minha indicação aqui. E aí... Como é que é o termo de novo? Ineficiência? A incompetência de Peter. Incompetência. Eu anotei até aqui para não perder. Princípio de Peter ou princípio da incompetência de Peter. Peter é o cara que criou esse princípio e que ele fala que em organizações hierárquicas você vai promovendo as pessoas até o ponto da sua incompetência. E ali elas param e deixam de continuar a promoção. Só que às vezes elas chegam à promoção na diretoria e ela se vê incompetente nesse cargo ou numa gerência. E fica um monte de peso morto na empresa. Então, você precisa saber muito bem qual é o tipo de líder que vai te servir naquela posição, naquele momento, para o passo que você precisa dar estrategicamente na sua companhia. A gente tem líder fazedor, que às vezes ele pode ir até muito bem na coordenação e na gerência, chega na diretoria, ele não enxerga um palmo na frente do nariz, do seu ponto de vista estratégico. Tem muitos. Você tem o líder servidor, que é aquele que faz com que as pessoas façam, não é ele que executa, mas ele faz com que as pessoas produzam o seu melhor, e tá ótimo, vai ser um excelente líder, excelente gestor. E você tem o líder visionário, que é o que enxerga o que está acontecendo para além da empresa dele, para bem além do negócio que ele atua. E esse é muito raro. Perfeito. Você traz o conceito, acho que para a gente fechar aqui, Maíra, da questão da cultura
da cultura de inovação está muito suportada pela essa questão da confiança criativa. Eu vou fazer minha interpretação pelo que a gente conversou aqui, de que é você ter um ambiente, uma ambiência que favoreça ao uso da criatividade, né? E de você também ter uma liderança ali que seja propositiva sobre essa ótica de também criar espaços de empoderamento para que as pessoas ali possam atuar. Como que esses 3 conceitos, cultura de inovação, confiança criativa e a liderança também se correlacionam? Não adianta a gente querer transformar a cultura. A cultura também se transforma ao longo do tempo, demora, né? Mas assim, você não adianta querer fazer um movimento de transformação cultural sem que a liderança esteja comprada com isso. Você vai só até um certo ponto e não consegue quebrar ali a barreira para a transformação, quando você quer realmente transformar. Então, a liderança tem que estar junto. E ela é fundamental para isso. E para fazer a transformação da cultura. Então, você tem o indivíduo, a liderança e o sistema, que é a corporação, a organização. Para mudar o sistema, você tem que mudar todo mundo junto. Todo mundo precisa entender. Vai da comunicação, vai desse trabalho de segurança psicológica, dessa confiança, dessa ambiência que você vai criando aos poucos. E aí começa a fazer sentido muita coisa que nas empresas, às vezes, são um papelzinho na parede, que são os valores corporativos. Isso dá muito sentido aos valores. Quando você tem essa clareza do que é valor para você ou do que você deseja que seja valor na sua organização, que dita como eu desejo que é um comportamento ideal ali dentro. É a transparência radical? Aqui isso é um valor? Tá bom, mas o que é transparência radical para essa empresa? Assim como o que é inovação para essa empresa? Eu preciso dizer. E eu preciso dar exemplos de como a pessoa se comporta numa transparência radical. Como que ela é reconhecida. Porque, gente, a mágica acontece na meta, no indicador. Você pode falar 1000 coisas. E na hora H, você fala assim, não, aqui a cultura, colaboração é um valor para a gente. Eu vejo isso muito. Colaboração é valor, diversidade é valor. Vamos pegar aqui na colaboração. Colaboração é valor. Ai, que legal. Como vocês medem as pessoas aqui dentro? Tudo no individual. Nada é equipe. Ué, mas colaboração não é valor? É valor só aqui, ó. Na hora do vamos ver, a empresa não se comporta segundo os seus próprios valores. Então, a empresa coloca lá, lindo, inovação é valor aqui. Quero todo mundo inovando. Como você reconhece quem inova? O que é inovação aqui dentro? Então, assim, tem que estar presente dentro da métrica de sucesso. Se não tiver uma métrica de sucesso que reconheça o comportamento do seu valor, a sua cultura não vira. O cara, ele vê. Ué, você está me falando uma coisa, mas na hora do vamos ver no final do mês, ou fulano que fez isso, não se deu bem, ou se deu mal, e aí, né? Então, a métrica de sucesso, por isso que a estratégia é tão importante, assim. Você fazer bem um planejamento estratégico, que tenha métricas que tenham sentido, que façam sentido, fazer uma boa leitura da sua missão, visão, valores, que fica muito no chavão, assim, as empresas ficam repetindo. Não, agora nós vamos botar inovação. Mas é inovador? Está refletindo em alguma coisa? A intencionalidade em ser inovador, né? Por isso que é difícil a gente transformar, porque tem muita coisa que é dita e não é realizada, não é feita. É por isso que eu insisto, tem que ter coragem para fazer. Boa. Maíra, queria agradecer demais a sua presença aqui. Acho que o bate-papo a gente continuaria Nossa, horas muito, aqui, né? Mas essa temática, tanto da ótica de inovação e como você aplicar ela de forma prática, né, quanto a parte estratégica também de você ter uma boa definição, acho que é desafio quase que primeiro ali de toda empresa, né? De você ter essa clareza, de você conseguir colocar todo mundo no prumo ali para gerar vantagem competitiva. Eu acho que os insights que a gente tira daqui são muito proveitosos, né? Não adianta só a conversa, é como colocar em prática, né? Já anotei aqui para ter sistematizar tempos para que o ócio criativo possa fazer o seu trabalho ali também. Mas muito obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite e por compartilhar aqui com a gente os insights.
Eu adorei, porque eu também já saí aqui com indicação de livro, novos conhecimentos, conversa boa é assim, quando a gente aprende alguma coisa e coloca em prática. Eu já vou colocar algumas coisas em prática aqui do que vocês me ensinaram. Verdade. Pra gente que tá aqui nessa conversa, certamente várias reflexões a gente já vai conseguir colocar em prática, e quem tá nos ouvindo, nos assistindo também, eu tenho certeza que isso aconteceu. Maíra, novamente, muito obrigado. E você que chegou até aqui, se você gostou desse conteúdo e ainda não curtiu esse conteúdo aqui, eu queria te convidar para fazer isso exatamente agora. Isso faz com que ele chegue cada vez mais para novas pessoas. E se você eventualmente gostou desse conteúdo e quer assistir vários outros, tem vários outros episódios já disponíveis aqui no nosso canal. Fica a dica aí para você maratonar todos os episódios e tá aqui. E se você acredita que esse episódio pode fazer a diferença na vida de alguém, compartilha também com essa pessoa. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, valeu e até a próxima.